Prontinho, Lu, pode começar. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Quem nunca participou, que bom, né, que está aqui hoje com a gente. Quem já participou em outros encontros, que bom que retornou. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Movai, que nem todo mundo conhece. O Movai é um projeto que existe desde o ano passado e que tem por objetivo acolher, né, o próprio nome já diz, os estudantes de primeiro ano dos cursos do Instituto de Biociências. Acolher e auxiliar, né, na integração, na adaptação à vida acadêmica. Então, a proposta é que a gente se encontre mesmo, uma vez por mês, e discuta as questões relacionadas à vida universitária, discuta questões relacionadas à diversidade, mas com a suspensão das atividades presenciais, nós reformulamos o formato do Movai e optamos por fazer encontros semanais, né, virtualmente. Então, toda semana a gente tem um tema, quinta-feira, 5h30, e a gente se encontra e conversa sobre esse tema e discute algumas questões, né? Então, já fizemos vários encontros. Hoje o nosso foco, né, o nosso objeto de discussão é a atividade de extensão no IB. A gente entende que é muito importante que os alunos de primeiro ano conheçam as atividades, né, mas nós temos alunos de quarto, quinto ano que conhecem pouco também. Então, a ideia é que todos os alunos conheçam, possam conhecer e entender o que são as atividades de extensão, como que elas acontecem no IB, quais são os projetos, né? E para isso, nós convidamos alguns colegas que vão apresentar os seus projetos e convidamos também o professor Luiz Fernando, que é o atual vice-diretor e que está diretamente relacionado, né, cuidando das atividades de extensão do Instituto. Então, nós teremos a fala do professor Luiz Fernando primeiro, e depois a gente não organizou, né, mas a gente teria a apresentação temos a apresentação de 3 projetos da professora Valéria, que coordena, a professora Valéria coordena um projeto, ela vai apresentar, professor Paulo e professora Renata. Depois eu volto e apresento, então, os nossos participantes de hoje, né. Rapidamente eu quero abrir a palavra para a Cíntia, para os outros membros do Movai, e para os participantes que queiram, né, se apresentar, falar uma coisinha, depois a gente passa a palavra para os nossos expositores. Nossa, agora que eu vi, gente, que eu tô no escuro aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Só aproveitem a atividade e eu vou colocar o link aqui do lado para quem não fez a inscrição na atividade. Quiser, tem um certificado no final, então se inscrevam, tá bom? Obrigada. Ah, eu sempre esqueço de me apresentar, Lu. Meu nome é Cíntia, eu sou professora dou aula de anatomia e participo do projeto. Comecei esse ano a participar aqui junto com a Luciana. Obrigada, gente. Até mais. Então, mas hoje eu também não me apresentei, viu, Cíntia? Eu sou a Luciana, sou professora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação, o antigo Departamento de Educação, e coordeno o Movai desde o ano passado, né? Este ano o grupo está diferente, está maior, mas, então, eu faço parte desse grupo, na verdade. Alguém do Movai gostaria de se apresentar, gente? Oi, gente, eu sou a Larissa, sou do segundo ano da Biomed e eu espero que vocês gostem da atividade hoje. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme, sou do segundo da Nutri. Bem-vindo a todo mundo aí também. A Laila colocou aqui no chat e a Eduarda também. A Eduarda é do segundo ano da Biomed, a Laila do segundo da Biomed também. Sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina, do terceiro ano da Bionoturno, e represento, junto com a Mariana, a comissão de recepção do IB. Oi, gente, eu sou a Mariana, a Carol acabou de falar de mim. Estou com a Carolina, então, representando também a recepção do IB. Aproveita a atividade de hoje. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Jonathan, do terceiro ano da Biologia Noturno. Sou integrante do PET-CBB e estou aqui representando eles e espero que a atividade seja boa e que vocês aproveitem. Bem-vindos. Acho que podemos começar, então, com as falas, né? Só para a gente não ultrapassar o nosso tempo. Então, inicialmente eu agradeço, né, o professor Luiz, professora Valéria, professor Paulo, professor Renata, em nome do grupo, né, que se disponibilizaram a participar da atividade de hoje, a contar um pouco sobre os projetos que desenvolvem. Eu vou fazer uma rápida apresentação dos professores, depois, se vocês quiserem complementar, né. Então, professor Luiz Fernando, tive que procurar e anotar aqui, porque eu não sabia direito de todo mundo, né? O professor Luiz Fernando é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto, é doutor em Ciências Biológicas, na área de Botânica. Como eu disse, atualmente é o vice-diretor do Instituto. Eu não sei se vocês sabem, mas a extensão, ela acaba sendo, né, o objeto mais direto do vice-diretor, né, então o professor Luiz Fernando coordena toda a extensão no Instituto de Biociências, de uma forma geral, Luiz depois se explica um pouquinho, né. A convidada é a professora Valéria Sandrin, que é do departamento... Luiz é do Departamento de Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia. Professora Valéria Sandrin é também bióloga, com doutorado em farmacologia, e é do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências. E ela vai apresentar o projeto que ela coordena, né, Laboratório de Ciências e Saúde, perdi o nome aqui, mas ela apresenta depois. A professora Renata é nutricionista, doutora em Ciências do Alimento, do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação, também vai apresentar junto com um aluno, a gente tem os alunos participando, é que eu não estou com o nome dos alunos, né, mas cada projeto tem um aluno que também vai participar, e eu agradeço também aos alunos, né, que participam. Então, a Renata também vai apresentar o projeto que ela coordena, e o professor Paulo Gomes é licenciado em Ciências Biológicas, doutor em Educação para a Ciência, no Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação também, e coordena um projeto de extensão, e ele também vai apresentar, junto com o aluno, né, as atividades desse projeto. Então, depois a gente podia abrir para questões, né, para que haja mesmo um esclarecimento para os participantes sobre as questões de extensão no IB. Então, podemos começar com o Luiz e depois Valéria, aí vocês, né, Paulo, Renata, vão pegando a palavra aí, tá? Sem muita rigidez aí, né? Então, obrigada a vocês 4 e aos estudantes, né, que estão com vocês, representando os projetos. Luiz, está com você. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Professora Luciana, professora Cíntia, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. Aos estudantes que estão no MOVA, também gostaria de agradecer todo o empenho, toda a dedicação. Eu consigo acompanhar algumas vezes, né, as atividades e a maneira como vocês organizam.
Meus sinceros agradecimentos a vocês por conta de levarem adiante, né, essa proposta importante para o Instituto de Biociências, ainda mais agora nesse momento de distanciamento. E também aos colegas presentes, né, professor Paulo, professora Renata, professora Valéria, e os estudantes que, né, se inscreveram e que estão conosco, né, muito obrigado, né. A professora Luciana colocou, né, eu estou como vice-diretor, né, do Instituto de Biociências. O Instituto, ele possui uma capacidade já reconhecida na Unesp de atuação, né, expressiva no ensino, na pesquisa e na extensão que é desenvolvida aqui dentro, tá? E é isso que nos une nesse momento, né? O que somos nesse momento de distanciamento? Essa instituição a qual fazemos parte, né? Todos nós aqui somos IB e queremos, né, cada vez mais que isso traga para a própria instituição o reconhecimento e a grandeza que a Unesp e o Instituto são nesse momento. Mas eu queria dizer que não haveria extensão, pesquisa, muito menos ensino, se a gente não tivesse os estudantes, né, envolvidos, preocupados com suas ações aqui dentro, e se não tivéssemos docentes, né? Então, o IB é hoje aquilo que vocês são e aquilo que vocês querem ser daqui para frente, né? Então, o que mantém o Instituto em pé, e a extensão principalmente, é a capacidade de interação dos estudantes, dos professores, e na extensão universitária essa interação com a comunidade, com o público externo. Então, o ensino e a pesquisa aqui desenvolvidos, eles, em certa medida, eles são um alicerce para que a gente chegue até a comunidade local, ou, de maneira mais objetiva, tenhamos condições de nos aproximarmos das realidades locais, das realidades sociais que estão aqui ao nosso redor. Portanto, a extensão universitária, ela é uma ação da universidade junto com a comunidade que, em construção coletiva com ela, podemos atuar levando a mudanças de realidades sociais. Então, o papel da extensão universitária é a transformação da realidade social. Falando assim, pode até parecer algo lá longe, né, distante de nós, né, mas o Instituto ele tem, ao longo dos anos, uma forte capacidade de aprovar projetos de extensão. Tá? Então, a extensão universitária, ela pode estar contemplada em ações de extensão, programas de extensão universitária, programas esse que o professor Paulo vai falar, que é o cursinho, né, cursinho pré-vestibular, e tem cursos de extensão, onde os docentes podem ofertar, junto com os técnicos administrativos dos departamentos, e temos também os eventos de extensão. Em especial hoje, eu fiz um recorte, né, para que a gente pudesse conversar sobre projetos de extensão universitária, tá? Os projetos de extensão universitária, eles são aprovados anualmente a partir de propostas enviadas pelos docentes para a pró-reitoria de extensão universitária. Portanto, esses projetos, eles são o resultado do empenho e do diálogo territorial que os nossos docentes fazem com a comunidade. Nenhum projeto de extensão consegue ir adiante, na verdade, ele nem consegue sair da unidade, né, daqui do IB, se ele não for construído a partir de uma realidade social. E esse empenho dos docentes se inicia muito antes da submissão do projeto. Então, por isso, o meu respeito, minha admiração, né, a todos os colegas docentes que se debruçam, se empenham em fazer essa interlocução com a comunidade, de se aproximar das realidades e, junto com eles, propor ações. Acontece que esses projetos, eles têm um componente acadêmico para o estudante muito interessante, que é a iniciação à extensão universitária, que cabe, portanto, nesse momento, né, entra nesse momento vocês, os nossos estudantes, que a partir de um plano de trabalho
vão poder, junto com o docente, correr atrás desses objetivos que são propostos nesses projetos de extensão. Portanto, o que temos hoje no IB, né, é um conjunto de projetos de extensão e que eu gostaria de apresentar aqui para vocês o nome dos projetos, o nome dos professores e os colegas de vocês que já estão vinculados a alguns desses projetos, tá? Cíntia, Luciana, posso colocar uma apresentação aqui rapidamente? Claro, Luiz, fique à vontade. Então, apenas para que a gente saiba, né, quem são essas pessoas que estão conosco, né, são, portanto, na verdade, né, colegas docentes que, de certa forma, promovem, né, esse diálogo, né, com a comunidade, né, e esse diálogo com a comunidade, ele ocorre, né, principalmente a partir dessas propostas, né, enviadas, portanto, pelos docentes à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, né. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Sim, Luiz, está tudo para ver. Dá para ver? Dá. Se você quiser apresentação para ficar na tela cheia. Deixa eu ver aqui. Tá na tela cheia já? Não, ainda não. Para vocês? Para mim, tá aqui. Pra gente ainda não, pelo menos para mim não. Mas eu acho que tá dando para ver, não tem problema nenhum. Tá dando para ver? Tá. Então, o que nós temos hoje no projeto, no Instituto de Biociências, né? Nós temos aqui 14 projetos, né? E eu vou começar aqui rapidamente, não vou falar sobre eles, né? Mas temos aqui animais aquáticos, o mundo embaixo d'água, né? Cuja a bolsista, né? O estudante é a Márcia Rafaela Trevisan e a coordenação é do professor Antônio Leão Castilho, né? Temos a farmácia verde, proposta pela professora Arielle, que temos 3 bolsistas, né? A Carolina, a Ingrid e o Kaique, né? Da mesa para os números, né, quantificando a alimentação escolar, da professora Cláudia Pio, né, com a aluna Beatriz. Rios da Cuesta, né, pelo professor Cláudio, e o estudante, o Lucas, né. Doar para Salvar, da professora Fernanda, e a estudante Isabela, né. Também temos aqui, né, os primeiros passos para uma alimentação saudável, da professora Flávia, né, o Thomas é o nosso bolsista. Escola e universidade juntas, né, professora Luiz, Luciana. não mudou a sua tela, tá bom? Não? Não. Ué. Talvez tenha que tirar e colocar de novo, Luiz, deve ter travado. Vou fazer isso aqui, então. Só um minuto. Vamos parar a apresentação. Vamos voltando, então. Mas eu vou continuando aqui, então, né, enquanto a gente, né, vai tentando resolver esses problemas aqui. Eu estava dizendo, né, que temos a professora Flávia, né, primeiros passos para uma alimentação saudável, e o Thomas é o nosso, né, bolsista, né. Temos também escola e universidade juntas, né, com a professora Luciana Lunardi, e a Suelen, né, Luciana, é a bolsista. Temos o projeto Vital Brasil, né, prevenção de acidentes com animais peçonhentos, da professora Márcia Galassi, e aqui eu faço um destaque, né, a professora Márcia ainda está no processo de seleção dos estudantes, né. Temos também o Clube da Mata, né, da professora Maria de Lourdes Spaziani, com a Daniela como bolsista. Meninas na Ciência, né, a professora Persília é a coordenadora desse projeto, né, esse projeto é um projeto em andamento há alguns anos, tá? E a Caroline é a bolsista.
melhor saúde e nutrição, né, na maior idade. A professora Renata, aqui presente, vai fazer algumas colocações, né, a Yasmin e a Vitória são as bolsistas. Biodiversidade e sociedade, com o professor Ricardo Benini, né, o Gilberto é o nosso bolsista. Explorando o corpo humano, a professora Selma é a nossa, né, colega docente que faz a proposta e coloca a Thaís como bolsista, e Laboratórios de Ciências da Saúde, que nós vamos conhecer um pouco melhor no dia de hoje, com a professora Valéria e a aluna Jennifer. Dentro desse contexto, pessoal, é importante dizer que esses projetos, então, eles estão conectados com as ações acadêmicas, né? Eles fazem parte da ação acadêmica, e a informação que temos é que todos, né, com exceção do projeto da professora Márcia, todos conseguiram reorganizar suas atividades na forma remota, de tal maneira que tanto o docente, né, quanto o discente estão buscando estratégias de manter, né, o projeto andando, obviamente em uma outra condição, né, numa condição não presencial, e aguardando o momento em que esse projeto poderia eventualmente ir para a rua, tá? Então, o que eu gostaria, né, de colocar em relação a esses projetos, pessoal, é que é uma oportunidade aos estudantes, tá? É uma oportunidade, veja, é uma oportunidade não apenas de acompanhar a forma como o nosso colega docente interage com a comunidade, atacando os problemas sociais que lá estão, né? É uma maneira também de buscar uma linguagem social, tá? Essa linguagem, né, esse letramento social, ele é muito importante, principalmente quando a gente pensa na função da universidade pública, né? Vocês, né, nós aqui na universidade pública, temos uma responsabilidade enorme frente, obviamente, às cobranças que chegam até nós, né? Não só nesse momento, né, que as universidades públicas, né, a ciência, a pesquisa, a saúde, né, a medicina está sendo cobrada, e as 3 universidades paulistas estão fazendo o seu papel nesse momento, mas também para que a gente consiga levar perspectivas de transformação de realidades sociais, né? Dentro desse raciocínio, então, pessoal, o projeto de extensão, ele, na minha opinião, não sei se é a opinião dos colegas, eles acabam tendo um papel estratégico para que o IB mantenha a sua relevância social a partir das ações desses docentes. Um outro recorte que eu gostaria de colocar para vocês é que esses projetos, eles também permitem, né, uma avaliação bastante interessante da nossa identidade, né? Todos esses projetos, né, todos trabalham com o público em idade escolar, de ensino básico, né? Então, esse acaba sendo, né, um pouco do DNA do IB, né? Corre aqui nos nossos corredores, né, na maneira como os nossos docentes pensam a extensão universitária, uma atenção especial à escola, ao público escolar, né? E não é uma mera coincidência, né? Existe uma intenção mesmo por trás disso, que é justamente participar, colaborar, contribuir com a formação desses estudantes das escolas, ou estudantes em idade escolar, né? Então, o papel, né, desses projetos de extensão, especialmente aqui, né, o IB, ele trabalha basicamente com esse perfil e com esse público-alvo, né? Então, dentro desse contexto, pessoal, eu queria aqui fazer, né, uma menção, né, a todos os docentes, né, todos esses nomes de colegas que trabalham com extensão universitária, né, e que não é fácil, né? Não é fácil por quê? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês, estudantes, que recentemente a maneira de apresentar projetos de extensão foi modificada. E os nossos docentes não ficaram parados. Eles buscaram a melhor forma de apresentar seus projetos.
foi um momento de transição, né, sim, nós tínhamos muito mais projetos de extensão aprovados em anos anteriores, né, antes de 2017, né, mas com essas mudanças, buscando qualificar os projetos, né, trazer a dimensão social de fato, né, a partir do momento em que ele é construído junto com a comunidade ou com aquele público-alvo, isso trouxe, né, para a gente um desafio, porque não é fácil, não é tão simples a gente modificar rotas e modificar projetos, né, mas esses nossos colegas aqui que eu citei, não se deixaram levar pelas dificuldades e continuam propondo projetos, e quem ganha com isso é o estudante, é o IB, que consegue manter esses diálogos fora daqui, né? E quando a gente pensa fora daqui, fora da nossa realidade universitária, mas lembrando que na medida em que a gente conversa com os problemas ali, sociais, né, de fato, né, a gente também aprende, né? Então isso traz um elemento importante, o aprendizado, né, a formação de recursos humanos, né, a produção de conhecimentos, que até num passado muito recente pensava-se que apenas a universidade ou o ambiente acadêmico era capaz de fazer isso. O projeto de extensão traz outra dimensão, né? Ele mostra que somos capazes de aprender também com quem está lá fora, com quem está vivenciando a realidade social. Então essa é uma oportunidade muito boa para que a gente aprimore a nossa capacidade de conversa, de diálogo com esses problemas e com as realidades locais que estão presentes nesses projetos, né? O resultado disso, né, e aí eu já vou trazer um outro elemento aqui, que até a professora Luciana sugeriu, né, que eu trouxesse, que é justamente a acreditação da extensão universitária, tá? Vocês estão vendo aí acreditação da extensão no ensino de graduação? Sim. Sim? Sim. Então, essa acreditação da extensão, pessoal, é uma iniciativa que, por questões normativas do MEC, né, desde 2018, né, induz as instituições públicas de ensino a colocar no currículo de graduação elementos da extensão universitária, né? Então, buscando, de fato, né, de uma vez por todas, né, mostrar para os estudantes e, obviamente, para os docentes, a importância de estarmos atentos aos problemas sociais. E isso não vem do nada. A universidade não vai conseguir fazer isso sem fundamentos básicos sólidos, né? Isso precisa de um alicerce. E o alicerce que existe hoje é justamente a pesquisa que nós realizamos aqui, né? Então, a experiência, a expertise, a maneira como o nosso docente interage com a produção de conhecimentos, né? E a maneira como os nossos docentes concebem aquelas descobertas científicas, né, nas 3 áreas de conhecimento, exatas, humanas e biológicas, ela, em certa medida, é o grande fator de inspiração para que, de fato, a gente consiga ofertar, né, com bastante propriedade, atividades de extensão, né, que culminem numa aprendizagem, né? Então, essa aprendizagem, que cabe, portanto, dentro dos currículos, né, ela vem a partir de uma dúvida, ela surge a partir da maneira como você interage com a realidade local e gera, a partir dali, uma dúvida, né? E com a capacidade de perguntar e problematizar e hipotetizar e trazer elementos que, de fato, façam a diferença. O resultado disso acaba sendo uma formação diferencial aos nossos discentes, né? Essa formação do estudante, a partir do momento em que ele acaba tendo contato, né, com conhecimentos, habilidades, competências, atitudes relacionadas a esses problemas sociais, né, isso gera, sem dúvida nenhuma, não só uma transformação no próprio indivíduo, no próprio cidadão que está aqui conosco, né, no estudante, mas também gera uma transformação
e promove impacto social quando a gente consegue percorrer esse caminho. Então percebam, pessoal, estamos aqui numa universidade, vocês estão aqui conosco, matriculados, né? Só que o nosso papel, né, na medida em que vocês vão avançando, né, no currículo da graduação, né, nosso papel é muito importante a partir do momento em que a gente pode, de certa medida, de certa forma, nos aproximarmos dessas realidades sociais, tá? Dentro desse conceito, então, né, a gente consegue participar, dialogar com outros setores da sociedade, né, e isso sempre como eu já disse, né, a pesquisa sempre conversando com essas questões, né. O fato é que a produção de conhecimento, o conteúdo de um plano de ensino, né, o objetivo de um projeto de pesquisa, ele pode sim conversar com o problema social, com a realidade local, com as realidades sociais. Portanto, pessoal, dentro desse raciocínio, e aí eu já vou finalizar, né, essa acreditação da extensão por meio de projetos articulados, né, pensa, né, mais ou menos em 10% do currículo da graduação, né, de acordo com normativas que não foram criadas pela universidade, tá? São normativas nacionais, né, e que exige, né, e integra diversos agentes sociais. Não só nós, né, professores, estudantes, mas a comunidade local com seus problemas, né? E tem uma flexibilidade para se adaptar a diferentes áreas, né, a diferentes cursos, e apoiada nas diretrizes de inovação do ensino superior. Então, veja, pessoal, e aí eu já vou finalizar aqui, vou passar a palavra para a professora Luciana e demais colegas, né, a minha colocação para vocês aqui, como vice-diretor, que está, né, nessa condição, e que estando, é uma responsabilidade fazer a gestão geral disso, né, veja, o mérito, a qualidade, o sucesso são de vocês, né, são dos docentes, o sucesso é dos discentes, né, por estarem, né, dispostos a fazer isso. E o nosso papel aqui é não atrapalhar, primeira questão, né, tentamos não atrapalhar os colegas e induzir a políticas que, de fato, promovam a extensão universitária com qualidade no Instituto de Biociências, né. Então, essa acreditação de extensão universitária que eu me referi, ela deverá estar obrigatoriamente nos currículos a partir de 2022, né? Temos tempo para organizar isso. No caso de vocês, isso não vai ser exigido no currículo de vocês, né? Mas veja, o profissional que ingressar a partir de 2022, obrigatoriamente isso estará no currículo. Então, qual que é o apelo que eu faço aqui a vocês, né? Para que haja uma devida transformação, né, da maneira como vocês, estudantes, enxergam a extensão universitária, muito embora não seja obrigatório a vocês interagir com essas questões, vocês têm no Instituto, vocês podem contar com os nossos docentes para acessar esses componentes extracurriculares da maneira como quiserem, seja através de projetos, seja através dos programas, o professor Paulo vai falar dos cursinhos, né, dos cursos, dos eventos. O IB oferece um ambiente bastante fértil para que isso ocorra aqui dentro, né. Então, professora Luciana, professora Cíntia, o próprio Mova-i, né, e obviamente o Coletivamente, que é um outro programa que nós temos, eles acabam sendo desdobramentos dessa capacidade que temos de dialogar com os problemas que não somente nós temos, mas que a sociedade, nós estamos inseridos nela, todos temos, tá? Então, eu encerro a apresentação, estou disponível para perguntas, para dúvidas, e antecipadamente agradeço, né, a presença da professora Renata, da professora Valéria e do professor Paulo, com suas colocações e por tudo que tem feito pelo Instituto de Biociências com esses projetos. Tudo bem? Estou à disposição, professora Luciana e professora Cíntia. Obrigado. Obrigada, Luiz.
Eu acho que eu gostaria muito que a gente tivesse um tempinho mesmo depois, né, para que os alunos pudessem conversar, não só com você, mas com os outros coordenadores, tirassem suas dúvidas. Obrigada, eu acho que foi um panorama geral, né, que ajuda a contextualizar a extensão do IB. Então, agora a gente, acho que pode passar para a apresentação dos projetos específicos, e depois a gente retoma, né? O nosso encontro é até às 7, então eu peço para os coordenadores, né, e para os estudantes que vão apresentar, cuidarem do tempo, porque eu não consigo fazer isso direito, né? Eu vou tentar, uns 15 minutos, para que depois a gente tenha um tempinho para discutir, tá bom? Podem começar como vocês desejarem aí. Olá, boa noite a todos. Posso? Sim, ótimo, pode sim. Posso começar? Então, né, primeiramente, boa noite a todos. Eu acredito que esse tema é super importante e necessário, uma vez que a gente precisa ter essa ligação com a comunidade, né, com a população. E o projeto, né, que eu sou coordenadora, chama Laboratório de Ciências da Saúde, que foi criado com uma perspectiva de trazer realmente os alunos para experimentarem dentro do laboratório a questão de alimentação saudável, de fazer experimentos, de ter um senso mais crítico sobre o que tem no seu prato, né? E aí eu convidei a Jennifer, que é a bolsista desse projeto, para fazer essa apresentação, para falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? Então, Jennifer, você está aí, né? Você pode tomar a palavra. Boa noite, pessoal. Jennifer? Pode apresentar aí o projeto, tá bom? Minha internet tinha caído, voltou agora. Tá vou colocar, pode colocar uma apresentação? Sim, e se apresenta, né? Que curso você tá, que ano, sim. Tá bom? Tá bom, deixa eu só colocar aqui primeiro. Tá aparecendo, gente? Agora sim, tá carregando. Assim, sim. Então, eu sou aluna do 5º ano da nutrição, faço parte do projeto de extensão Laboratório de Ciências da Saúde. Então, também faz parte a Mariana, a Maria Luísa e a Pamela, que são da nutrição, e a Caroline, que é mestranda e é biomédica, e a professora Tabata e a professora Valéria. Então, o nosso público-alvo são alunos de escola pública, entre 13 a 15 anos, que participam de 4 encontros. Então, o primeiro encontro, a gente pergunta para eles, então, o que é saúde, pede para eles representarem saúde em um cartaz, por figuras e desenhos, e depois a gente apresenta a definição de saúde segundo a OMS, para que eles entendam, então, que a saúde não é só a ausência de doenças. Então, a gente pergunta se eles acreditam que é possível medir a saúde, e aí, para mostrar formas, então, de medir a saúde, a gente faz 3 ilhas, onde o grupo, eles vão passando em cada ilha. Então, uma das ilhas é o lipídios no sangue, então, faz o IMC, a estatura, e a gente calcula o IMC junto com eles, e coloca na curva de IMC por idade. A outra ilha é a ilha do coração, então, a gente explica o ciclo cardíaco, e mede a pressão dos alunos, e tem a ilha da saúde mental, onde é feita uma dinâmica sobre a autoestima, para ver os fatores que afetam a autoestima dos alunos. Aí, a última parte do primeiro encontro, a gente entrega para os alunos esse diário, que é o Diário da Saúde, onde eles vão preencher um questionário de frequência alimentar, tá aqui, com
quantas porções eles consumiram, então, de cada grupo alimentar, se eles comeram sozinho, assistindo TV, mexendo no celular, o consumo de água, e também o registro de quantas horas eles dormem por dia e das fezes. Aí, o segundo encontro, a gente constrói com eles gráficos para avaliar o consumo alimentar. Então, eles vão somar quantas porções eles consumiram de cada grupo alimentar para ver quantas porções eles consumiram durante uma semana. Para depois fazer uma outra barra no gráfico, comparando com a medida de referência, que é proposta pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Por exemplo, verduras e legumes, deveria ter consumido 21 porções, que seria 3 por semana. E aí a gente vê se eles consumiram ou não, e vai discutindo cada grupo que está naquele questionário. Depois a gente passa um vídeo para retratar os diferentes graus de processamento dos alimentos, então, alimentos in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E depois a gente relaciona, então, o consumo em excesso dos alimentos ultraprocessados com as doenças crônicas não transmissíveis. Eu não sei se eu falei do objetivo, mas o objetivo era a percepção da saúde e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis do projeto. E tem o disco das cores, porque a gente fala da importância de consumir uma dieta com cores variadas, porque o que tem cada cor. E aí, na última parte do segundo encontro, a gente faz esse experimento para mensuração de gordura. Então, eles dissolvem nozes, chocolate branco e Ruffles em acetona e depois espera evaporar para ver a gordura que ficou retida e a gente discute os diferentes tipos de gordura. Então, gordura insaturada, saturada e gordura trans. E para cada encontro, então, passa uma semana e acontece o segundo encontro. Mais uma semana. No terceiro encontro, então, eles continuam a construção daquele gráfico que eu falei no segundo encontro, e eles colocam mais uma barrinha do consumo alimentar da segunda semana. E aí, a gente faz uma dinâmica para ver se mudou o consumo alimentar deles, se mudou para melhor ou para pior, ou se não mudou. E depois é discutido, então, o consumo de fibras com as fezes, o consumo de água e a urina, e também o sono. Aí, o último encontro, a gente discute a rotulagem dos alimentos, e tem um experimento do fluxo sanguíneo para demonstrar, então, que é o acúmulo de gordura nas artérias vai dificultar o fluxo sanguíneo. Tem que ser tudo bem didático por causa da idade, né, também. E depois a gente faz um quiz para ver os conhecimentos que os alunos adquiriram. Aí, deixa eu ver se já saiu aqui. A gente fez com um grupo piloto no final do ano passado, e esse ano a gente começou com um grupo, mas aí a gente foi até o segundo encontro, e aí a gente teve que parar por causa da pandemia, mas a gente está escrevendo agora, deixando tudo bem, passo a passo, para que o projeto possa ser replicado nas escolas, por professores. Não sei se a Valéria quer complementar. Obrigada, Jenny. Então, assim, a questão do diário, gente, é muito interessante, porque eles levam esse diário para casa e eles têm que registrar, é um diário super bonito, assim, eles têm que registrar o que eles comem, né? E quando eles veem o que eles comem e o quanto eles deveriam comer, né, ou deixar de comer, baseado no guia da alimentação da brasileira, né, é muito interessante, porque é um impacto, assim, gigantesco, né? E aí, quando na outra semana que eles voltam, já com esse conhecimento, com essa discussão que foi feita previamente, isso muda muito, né? Então, assim, a gente trabalha desde matemática, por exemplo, como calcular o IMC, como construir gráficos, falando das cores dos alimentos. Eles vão para o laboratório, aprendem o que é pipeta, o que é becker, o que é proveta. Então, tem uma parte, assim, bem interessante dessa coisa de quantificar gorduras, né, em alimentos, quantificar açúcares. E aí a gente trabalha com essas questões. É muito interessante e, como a Jennifer falou, a gente quer realmente fazer um modelo para que seja replicado em outros lugares, né? Então, isso está sendo construído para isso, tá? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jennifer e Valéria. Bem interessante mesmo, eu não conhecia. Depois quero conhecer, perguntar algumas coisas mais.
Mas a gente, então, passa para a próxima apresentação. Paulo ou Renata, tira 2 ou 1. Boa tarde. Eu deixo a Renata. Se a Renata quiser começar, Luciana, fica à vontade. Não, acho que você já falou, Paulo. Pode começar. Bom, então tá. Boa tarde a todas e todos. O Matheus está presente, ele pediu, conversei com ele há pouco, ele pediu para abrir a fala em relação ao cursinho Atenas. Matheus está por aí, né? Oi. Eu vou pedir para o Matheus, então, iniciar a fala dele e eu faço uma complementação ao final. Tá? Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Ixi, eu não estou conseguindo ativar minha câmera. Mas de qualquer jeito. Então, pessoal, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o cursinho Atena. Eu imagino que a maioria de vocês já conheça. Mas, me apresentando primeiro, né? Meu nome é Matheus, tenho 20 anos, sou aluno do 4º ano da Biomedicina. E estou no cursinho desde 2017, né? Desde o primeiro ano. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Eu fiz aqui um roteirozinho falando algumas coisas. Primeiro eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o objetivo do cursinho. A gente trabalha em um cursinho popular, né, é óbvio. E o nosso público-alvo, né, os alunos que a gente tem, normalmente são alunos socioeconomicamente vulneráveis. A gente faz a nossa seleção por meio de uma entrevista socioeconômica. Então, normalmente a gente vai trabalhar com alunos que sejam, assim, que vieram de escola pública, muitas vezes eles são da periferia, eles têm algumas lacunas, assim, no ensino básico deles. Então, às vezes a gente vai ter alunos que, sei lá, você senta para conversar com eles, eles não tiveram biologia, por exemplo, no ensino médio. É com esse tipo de público que a gente trabalha, democratizando o acesso ao ensino superior. Então, a gente quer colocar esses alunos na faculdade, né? A gente prepara eles para o vestibular, mas não só para o vestibular. Porque, afinal de contas, o cursinho Atena é um cursinho pré-universitário, não um cursinho pré-vestibular. A gente tem um foco muito grande na humanização do aluno, então a gente não gosta de ver o aluno como uma máquina de fazer X em prova de vestibular, que só quer passar e pronto, acabou. A gente gosta de ver o aluno como uma pessoa com diversos problemas, com situações, com questões sociais, questões políticas que a gente gostaria de trabalhar com eles. Então, a gente tem aulas de atualidades, a gente tem a figura do orientador, que é um tutor, um aluno de graduação como a gente, que acompanha o aluno mais de perto, que ajuda ele, seja com plano de estudos, com rotina, com preparação para o vestibular e para o que vier depois. A gente tem esse objetivo um pouquinho diferente da maioria dos outros cursinhos, né? Até mesmo em Botucatu a gente tem cursinhos da faculdade que selecionam os alunos por prova. A gente prefere selecionar pela entrevista socioeconômica. A gente está trabalhando atualmente com 3 unidades, né, 3 locais, em um grupo de mais ou menos 40 tutores. Isso vai variando de ano a ano, dependendo da quantidade de alunos que a gente tem e de tutores que a gente precisa para dar aula. Mas justamente esse ano, quando a gente ia fazer nossa seleção de tutores para o pessoal do primeiro ano, acabou que começou a quarentena e daí a gente continuou com o mesmo pessoal que ficou do ano passado. Por isso que a gente está só com 40 esse ano. A gente está trabalhando, então, estávamos, né? A gente normalmente trabalha durante a manhã na Central Velhíssimo, que fica ali na frente do Banco do Brasil, que a gente chama também de Pombal, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o pessoal não conhece. E lá a gente tem um público muito específico e muito diferente dos outros cursinhos, que são os públicos que vêm de cidades vizinhas de Botucatu. Então, tem muitos alunos que vêm de, sei lá, Areópolis, Itatinga, Pratânia. Normalmente são alunos que vêm naqueles ônibus que vêm para o hospital. E daí eles descem ali perto do Banco do Brasil no ponto de ônibus e já estão ali no cursinho. Então, a gente trabalha com um público muito diferente nesse sentido na manhã. A gente tem também um período noturno, né? Que vai das 7 às 10h30, que é no centro de Botucatu, na escola Rafael de Moura Campos, que é perto ali do central da Amanda de Barros, perto da coxinharia. É um espaço diferente que a gente tem também, porque, se não me engano, a não ser que tenha mudado esse ano, os outros 3 cursinhos, né, populares que tem de Botucatu, eles trabalhavam só no bairro, né? E ali a gente está perto do ponto de ônibus, está perto do Para Todos, então a gente tem alunos que vêm de vários bairros diferentes que não teriam acesso
aos cursinhos que estão no bairro. São alunos normalmente de periferia. E normalmente os alunos do noturno é um público diferenciado mesmo, né? Porque eles são alunos que trabalham durante o dia e que muitas vezes não têm muito tempo para estudar e às vezes precisam muito da nossa ajuda, precisam muito do nosso trabalho ali, né? E também, eu acho que o professor Paulo vai falar um pouquinho melhor mais para frente, né? Quando ele for tomar a fala. A gente tem uma parceria com a Prefeitura de São Manuel, que veio procurar o nosso cursinho, se interessou pelo trabalho que a gente fazia. E a gente levou o cursinho para lá também. Então a gente também ministra aulas em São Manuel, na escola Walter Carrer, que fica ali mais ou menos no centro de São Manuel. A gente tem todo um esquema de carona entre os tutores, os que têm carro vão levando e a gente divide a gasolina para a gente conseguir dar aula lá todos os dias. É óbvio que agora, durante a quarentena, a gente está tendo que trabalhar remotamente, né? A gente tem alunos que estão mandando vídeo, alunos não, né? Tem tutores, no caso. Tutores que estão mandando vídeo, tutores que mandam exercícios de diferentes maneiras, alguns fazem live, mas a gente está focando ainda assim na questão dos nossos alunos serem socioeconomicamente vulneráveis. Porque a gente tem alunos que não têm acesso à internet, que não conseguiriam assistir uma live ou participar de uma reunião igual a gente está fazendo agora. E a gente fez uma enquete, a maioria dos nossos alunos se enquadra mais ou menos nesse perfil. Então a gente está com um certo cuidado, tentando passar da melhor maneira possível o ensino remoto aos alunos, né? E eu também gostaria de falar para vocês sobre o crescimento pessoal ou profissional ou qualquer tipo de crescimento, né? Que nós, como alunos de graduação, temos quando a gente vai dar aula no cursinho, quando a gente se torna um tutor, né? Eu acho que o primeiro e mais, assim, o que todo mundo espera e que é o mais simples da gente falar são a questão oral, né? As habilidades orais. A gente acaba desenvolvendo muito isso. Quando eu fui dar a minha primeira aula, para vocês terem uma noção, eu usava metade da lousa para baixo. Porque se eu estendesse meu braço muito para cima, os alunos iam perceber que eu estava tremendo, porque eu estava morrendo de vergonha na minha primeira aula. Juro para vocês. E é óbvio que depois de 4 anos dando aula, eu chego lá na frente dos alunos, eu faço piada, é super divertido, eles se divertem, eu me divirto com eles e a gente acaba aprendendo de uma maneira mais descontraída, até porque eu ensinei matemática por 3 anos no cursinho e vocês sabem que matemática para os alunos é o terror, né, das exatas. Então, a gente acaba desenvolvendo muito isso e perde completamente a vergonha, né? Assim, é óbvio que se eu for apresentar um seminário na frente de muitas pessoas, eu ainda vou ter vergonha, mas não se compara com como eu era 4 anos atrás. Melhorei muito nesse sentido. Tem também a questão das nossas reuniões burocráticas, que são de sexta-feira, né? A gente tem reuniões obrigatórias, onde todos os tutores, todos os 40 e poucos que a gente tem aí dando aula, a gente usa desse espaço para resolver problemas burocráticos. Então, sejam problemas que aconteceram com os alunos, ou problemas mais, sei lá, relacionados a algo de instâncias maiores, vamos dizer assim, que a gente tem que conversar talvez com... Às vezes a gente tem que conversar com o Luiz Fernando, às vezes a gente tem que conversar com o Paulo sobre algum assunto mais importante, algum assunto maior. E a gente é sempre muito democrático, a gente preza por tomar decisões de maneira horizontal, então a gente vota. E o cursinho me ajudou muito nisso também, né? Falando de uma perspectiva pessoal. Porque eu era uma pessoa daquelas assim, que era para fazer um trabalho da faculdade, eu que mando, se você não fizer, eu tiro o seu nome, entendeu? Eu era bem assim, ditador. Eu aprendi a ouvir as pessoas, eu aprendi a escutar os outros, a conseguir solucionar as coisas juntando a opinião de todo mundo e aliando tudo isso. Então a gente tem muito esse senso da democracia. E isso muda demais como a gente age em outros projetos, na faculdade, fora da faculdade, em diversas esferas, né? Eu acho isso muito, muito legal. E também o cursinho ele muda a maneira como a gente vê muitas coisas da sociedade. Então, questões relacionadas à educação, a vestibular, ao sistema assim de como funciona a universidade em si, tudo isso muda muito quando a gente tem esse choque de realidade com os alunos, né? Da gente ter a nossa realidade de se deparar com os alunos e também desse ambiente plural que a gente tem dentro do próprio projeto para tentar resolver todas esses pepinos que surgem assim durante a reunião, durante a semana. E é óbvio que no cursinho a gente faz muitos amigos, né? Acaba que
muitas pessoas, muitos projetos, muitas coisas a gente acabou conhecendo pelo cursinho. Talvez se não fosse pelo cursinho eu não ia estar aqui hoje conhecendo outros projetos também, sabe? O cursinho ele possibilita muitas coisas para os alunos de graduação e é óbvio que a gente tem no final do ano aquele alívio, aquela felicidade de ver os alunos passando no vestibular, quando você vai ver só os nomes assim de quem conseguiu entrar na Unesp, conseguiu bolsa em tal universidade, conseguiu entrar é muito gratificante, né? É um projeto que eu acho que é muito importante em todos esses sentidos que eu falei para vocês. Professor Paulo, você quer complementar a minha fala? Se quiser falar mais alguma coisa? Não sei se vai ter perguntas depois. Posso complementar, sim, bem rapidamente. O cursinho, ele começou antes por volta do ano 2000, no Instituto. Começou como um projeto por iniciativa dos alunos, conjuntamente com docentes do Instituto de Biociências. Anteriormente, ele era um cursinho comunitário, realmente não tinha apoio financeiro, eles tinham que buscar apoio fora da instituição, e foi encampado recentemente pela Pró-Reitoria de Extensão enquanto cursinho, e acho que pretende se tornar um programa institucional realmente da Pró-Reitoria de Extensão. E o cursinho, como o Matheus comentou há pouco para todos vocês, ele assume essa interface, como o professor Luiz tinha falado também, dessa relação entre a universidade e a comunidade, que de um lado estão vocês, graduandos e graduandas aí em formação, e do outro lado vocês vão atuar na formação de outras pessoas, e essa importância, né, no início foi falado em cursinho pré-vestibular, mas o cursinho existiu, e o Matheus falou, eu insisto nessa posição, ele é um cursinho pré-universitário, como se o aluno, a formação do aluno no cursinho, ele é mais do que uma data, mais do que preencher uma prova, né? E para vocês, essa oportunidade de participar do cursinho enquanto projeto de extensão, enquanto formação, como o Matheus mesmo colocou, enquanto crescimento pessoal, eu acho que ele tem muito a contribuir com a formação de cada um de vocês que tem interesse. Eu vou ficar à disposição aí depois para perguntas. O coordenador geral do cursinho vai lembrar que é o professor Luiz Fernando, vice-diretor do IB, né, no caso em exercício. Coordenador pedagógico, no momento, sou eu. Foi feita a indicação pelo Conselho de Departamento de Educação, antigo Departamento de Educação, hoje Departamento de Ciências Humanas, Ciências da Nutrição e da Alimentação. O cursinho, ele nem sempre foi cursinho Atena, né? Eu acho que vale a pena colocar um pouquinho desse histórico, né? Então, quase 20 anos já existe esse cursinho. Anteriormente ele era chamado Cursinho Centro Acadêmico 5 de Junho, e ele era dividido em dois, né? O cursinho Sinapse e o cursinho Eucarpia. O cursinho Sinapse funcionava no período diurno e o Eucarpia ministrava aulas para o período noturno, né? E funcionou até 2007. A partir de 2007, então, começou a ter esse apoio por conta da Prograde. São ofertadas, né, comumente aí 110 vagas para o cursinho no extensivo, 80 vagas quando ocorre o semi-extensivo no meio do ano e mais 80 vagas na cidade de São Manuel. Teve participação de um ex-professor daqui do Instituto, que hoje é diretor da educação lá da cidade de São Manuel, o professor José Roberto Saglietti. Os alunos têm mais 13 bolsas, né, com esse apoio da Prefeitura de São Manuel, e foi negociado também nesse convênio com a prefeitura de lá a questão de seguro de vida, porque tem questão de deslocamento, pegar a rodovia para acessar a escola lá, Walter Carré, no período noturno, né? Os alunos vão se revezando para poder ir para lá. Que mais? O Matheus falou muito das coisas, né? Eu acho importante ressaltar. Eu não fiz uma apresentação, então uma apresentação de imagens. Aqui eu vou tentar compartilhar a tela. Vou ver se eu consigo. Eu só queria adicionar uma coisa, enquanto você vai vendo aí, professor Paulo, que assim, ele falou um pouquinho sobre essa questão da mudança de nome que o cursinho teve, né? Ele começou como o cursinho CVJ, depois se dividiu em dois, voltou a ser um só, né? E muito disso está relacionado com o fato de que a cara do cursinho é a cara dos participantes atuais do cursinho. Então, o cursinho ele muda de nome, ele muda de objetivo muito porque vão entrando pessoas novas, essas pessoas vão colocando as ideias deles
E a gente não tem essa questão da hierarquia, né, de os mais velhos, os mais veteranos que mandam. Muito pelo contrário, a gente quer que a cara do cursinho seja a cara dos tutores. Os que estão entrando agora, que estão no primeiro, segundo, terceiro ano da graduação, né? Por isso que tem toda essa mudança, né? Essa fusão, a partir de 2014, né, teve votação para escolher o nome do cursinho Atena, deusa grega do conhecimento, né, Matheus? Estou equivocado não em relação a isso, né? É isso mesmo, isso mesmo. Tá, ok, então assim, foi feita a eleição entre os alunos e foi decidida pela votação do nome. Vale lembrar que o cursinho ele está nas redes sociais, né? Eu fiz um print das páginas aí, as principais, né? Tanto do Facebook, página do cursinho também e no Instagram também. Eu trouxe algumas imagens que foi do último relatório de 2019, em algumas ações aqui na cidade, né? No campus, na Escola Rafael, que fica no centro da cidade, e também na cidade de São Manuel. Só para compartilhar algumas imagens com vocês em relação ao público-alvo, né, que são estudantes, homens e moças, aí, rapazes e moças aí, em situação de vulnerabilidade social. Então, tem esse critério na escolha desses alunos para poder ingressar ao cursinho. Ok? Era só realmente algumas das fotos, não sei se eu passei muito rápido a última. E era isso, pessoal. Eu fico à disposição para sanar as dúvidas, tá? Obrigado. Obrigada, Paulo. Eu estava procurando as imagens, eu estava no seu outro, Paulo, perdi todas as imagens, mas tudo bem. Agora que eu cheguei aqui na imagem. Obrigada, Paulo, Matheus, pela apresentação. O cursinho acho que é um projeto muito forte, né? Matheus ou você se referiram, um dos dois se referiu a ele ser de 2000. Eu me lembro quando eu cheguei em Botucatu, o cursinho se organizando, o centro acadêmico. Então, é um projeto já bastante consolidado, né? Passamos, então, à apresentação da professora Renata com a sua estudante, que eu não sei quem é, Renata. A Yasmin e a Vitória vão se apresentar já, tá? Então, boa noite, pessoal. Eu sei que alguns têm aula ainda, então vamos ser bem objetivos, mas o nosso projeto, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Eu acho que, na verdade, é uma representação, esses três são uma representação dos projetos mesmo que são feitos no IB, tá? Mas ele tem um perfil um pouco diferente, e eu gostaria de apresentá-lo. A gente fez uma apresentação para que fosse mais fácil compreender um pouco o que a gente faz. Deixa eu voltar aqui, apresentar. Então, esse projeto, ele é um projeto em continuidade, ele chama-se Mais Saúde e Nutrição na Maioridade. Já é bem sugestivo, né? Já dá para a gente entender que não são estudantes, não são todos não são alunos, né? Ok. Então, obrigado, Lu, inicialmente, Luciana, pelo convite. A gente vai falando um pouco do projeto, a gente percebe que a gente acaba fazendo bastante, algumas ações mesmo de importância para a sociedade. Então, esse é o projeto, esses são os componentes do nosso grupo, né, até agora. Nós temos 2 bolsistas, e a Yasmin, ela está agora como voluntária, ela deixou de ser bolsista, então nós temos uma bolsa, na verdade, aguardando aí o retorno das atividades. Então, o projeto é intitulado como Mais Saúde e Nutrição na Maioridade, como a gente falou, e eu gostaria de contextualizar um pouquinho esse mais saúde e maioridade, tá? Então, quando a gente fala de maioridade, né, a gente está falando de outra situação, tá? Então, é interessante a gente trabalhar nessa maioridade também com uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou deixar aqui, olha, já fui apresentada, né, professora Renata, e aí tem a Yasmin, que vai se apresentar. Yasmin, depois você abre a sua... Bom, eu que não estou vendo a câmera de vocês, mas Yasmin pode se apresentar? Oi, sim, vocês estão me ouvindo? Sim, Yasmin, sim.
Bom, boa noite, gente. Meu nome é Yasmin, eu sou aluna no terceiro ano do curso de nutrição e eu estou desde maio de 2019 atuando nesse projeto com a professora Renata. Vou passar a palavra agora para a Vitória. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Vitória. Sim, estamos ouvindo. Oi, pessoal, então meu nome é Vitória, eu sou aluna de enfermagem do segundo ano e eu comecei no projeto esse ano, né, com a professora Renata e com a Yasmin, e a gente está continuando com as programações normalmente, né, e começamos a fazer um projeto para fazer capacitação dos profissionais na área da saúde, né, dos idosos, e é isso. Então, como eu já falei, bem-vindo, Yasmin, né? Muito importante a gente ter essa equipe, tá? Multidisciplinar, multiprofissional dentro do projeto. Então, daí eu gostaria de contextualizar aqui para a gente perceber por que nós caímos nesse projeto, ou por que nós fomos até ele, ou ele veio até nós, né? Então, diante de uma realidade, não só do local onde a gente está fazendo a atividade, que é no Lar Padre Euclides, aqui em Botucatu. Então, a gente tem realidades demográficas que se estendem pelo mundo inteiro, realidades socioeconômicas, mudanças socioeconômicas que também se estendem pelo mundo inteiro, e uma alta prevalência de doenças e também de desnutrição na maioridade, tá? Então, colocando nesse mundo inteiro, aqui é um quadro, né, que a gente escolhe, porque tem muitos, indicando o crescimento da população idosa, tanto de homens como de mulheres, e uma previsão desse aumento cada vez maior, e aqui até 2040, tá? Então, essa realidade mostra um número grande, crescente, da população idosa, em percentual da população e em idade também, tá? E nem sempre a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com essa população na formação de profissionais de diferentes áreas, inclusive de saúde, tá? Uma realidade também socioeconômica, tá? Que também nos remete a trabalhar com essa população. Então, a gente tem aqui um quadro do IBGE, ele já tem mais de 10 anos, mas certamente não melhorou a situação, onde 50% da população, tanto no Brasil como em São Paulo, tem um rendimento per capita de meio até, no máximo, 2 salários mínimos. Então, 50% numa faixa bastante estreita de rendimentos econômicos, tá? E a outra realidade é pensar que eu tenho uma alta prevalência de enfermidades, né, como a gente já esperaria, mas pensando nessa prevalência, isso não é necessariamente o que acontece no nosso envelhecimento, tá? Então, com todos os tipos de doença, essa é uma reportagem da Folha de São Paulo de um ano atrás, mais ou menos, mas seja obesidade, seja desnutrição. Então, é uma população que merece muita atenção, e como foi falado logo no início, o projeto de extensão, ele vai até a comunidade para solucionar o problema, mas ao retorno também, ou a outro contraponto, que é a necessidade de formação de profissionais de diferentes áreas para atender essa crescente população, tá? Então, onde que a gente trabalha? A gente está trabalhando atualmente no Lar Padre Euclides, aqui em Botucatu. A gente pretende estender algumas ações que deram certo para outras entidades aqui em Botucatu também, ou seja, promover aí alguns processos que melhorem essa situação de saúde, diante do que nós conhecemos hoje, e de estado nutricional para a população mais idosa. Então, a Yasmin vai apresentar agora, falar um pouquinho do Lar Padre Euclides, e falar das atividades que a gente se propôs a fazer, que nós já fizemos, e que a gente está pretendendo fazer esse ano, que tudo vai dar certo, né? Yasmin, eu vou passando aqui para você, tá bem? Joia. Bom, como a professora Renata falou, ela deu uma contextualizada nesse cenário que a gente tem, né, que a gente encontra, e a ILPI, que é uma denominação mais correta que a gente dá para os asilos, é uma instituição de longa permanência para idosos,
e ela pode ser governamental ou não. No caso do Lar Padre Euclides, que é onde a gente está trabalhando, ela é uma instituição mista. Então, ela tem essa parte governamental, mas também tem moradores que são por parte privada, que eles pagam para estar lá. Atualmente, eles estão com 65 moradores, são 36 deles são mulheres e 29 são homens, sendo que eles, para você poder residir numa LPI, você tem que ter uma idade igual ou superior a 60 anos, e não necessariamente você precisa ter um suporte familiar. Muitos dos idosos que a gente encontra lá, a família vai visitar, outros a gente já tem uma realidade um pouco diferente, que a gente encontra um nível socioeconômico um pouco menor, alguns têm e se encontram em vulnerabilidade social, né? E o objetivo dessa ILPI é sempre tratar o idoso com dignidade, o direito de cidadania dele, né? E deixar ele, como está descrito aqui, né, nessa condição de liberdade, dele ter o espaço dele, apesar dele estar lá por algum motivo que, né, pode ser N motivos, ele ter esse conforto e ele se sentir em casa e ter esse direito de se sentir humano, né? E, como a professora falou, a gente tem muito essa interação com a equipe multidisciplinar, então lá nós encontramos enfermeiras, uma enfermeira, técnica de enfermagem, os cuidadores, tem toda a equipe de profissionais que tratam da limpeza, que cozinham, que a gente trabalha bem diretamente, né, por eu ser da nutrição, pelo menos. E agora que a Vitória entrou no projeto também, vai ser muito bacana, porque ela pode acrescentar muito para o projeto, justamente por ser uma instituição que tem como importância essa atuação multidisciplinar. Acho que é isso. Sobre o projeto em si, o nosso objetivo maior é conhecer o estado nutricional desses idosos, como que eles estão atualmente, e, sabendo disso, promover ações para possivelmente melhorar o quadro desses idosos. Pode falar. Pode passar? Ah, tá. Eu falar só do início, né? Porque a Yasmin está aí desde 2018, 2019, né? E aí, na verdade, essa interação, ela surgiu porque nós fizemos algumas avaliações, buscamos a interação para fazer atividades didáticas dentro da ILPI, e aí nós observamos um grau de desnutrição muito alto. E aí ficamos preocupados. Por outro lado, conversando com gestores para solicitar autorização para fazer as atividades práticas da nossa formação lá dos alunos, eles vieram com uma demanda bastante preocupante sobre a alimentação dos idosos. Então, a gente estava preocupado com tratar os idosos diretamente, ele estava preocupado com o gerenciamento da alimentação. Então, a gente juntou as duas propostas, as duas preocupações, e começamos a atuar nessa entidade, então, diretamente como projeto, a gente já tinha feito algumas ações, mas diretamente como projeto ano passado. Vou passar, tá, Yasmin? Tá joia. Bom, essas são algumas fotos que eu tirei durante as atividades que eu fazia ano passado, tem algumas desse ano, no comecinho do ano também. Aqui a gente pode observar eles no horário do almoço, eles estão fazendo a refeição deles, eles têm um refeitório para poder comer. E aí aqui, essa do lado direito é a sala onde eles podem fazer algumas atividades, assistir televisão, ficar ali no seu cantinho, enfim, é uma área de convivência. E tem bastante deles ali. Aí
teve um dia também que eu achei bem legal. É muito interessante porque e muito legal que as pessoas façam isso, de visitá-los. A sociedade no geral, né? Não só os familiares dos idosos, mas a gente vê que tem muitas pessoas que buscam a ILPI, seja para fazer doações, seja para poder proporcionar um momento de alegria para eles. E aí, acho que eu não recordo muito bem se eram fazendeiros, que eles levaram alguns animais, e aí eles super gostaram, aí levaram uma ovelhinha super bonitinha, eles gostaram muito. E aqui sou eu com a Elsa, a dona Elsa, ela. Acho que se alguém tiver a oportunidade de ir, ela vai ser a primeira pessoa que vai receber vocês, porque ela é realmente incrível, tem uma energia muito boa, tá sempre na ativa, e, e é isso. Aí aqui é um videozinho também que foi uma escola visitá-los, onde eles estavam fazendo uma atividade de fim de ano, uma apresentação, acho que para os pais, e aí eles aproveitaram e levaram lá para o asilo, para os idosos poderem ver. E pode soltar, professora. Eu acho que vai demorar muito tempo, Yasmin. Eu vou. Será? Não, tem 15 segundos, eu acho que. Tá bom, eu vou deixar pelo menos uma partezinha, tá bom? Tá bom. É só para a galera poder ver o espaço também, que é bem grande, então é uma área muito boa para eles poderem fazer muitas atividades. Além dessa, tem muitas outras também que a gente acaba acompanhando. E é muito bacana ter esse respaldo da sociedade no geral e a gente aqui contribuindo como estudantes, né, como universitários. Pode passar, professora. Bom, algumas ações que nós propusemos e realizamos frente ao cenário que nós nos deparamos. Nós fizemos a avaliação nutricional neles, algumas oficinas culinárias, de reaproveitamento de alimentos também, porque eles recebem doações do banco de alimentos aqui da cidade, então ajudá-los com isso, que às vezes ficava uma fruta estragando, então ensinava eles como eles poderiam reutilizar isso. Nós fizemos a avaliação das refeições que eram oferecidas para eles, fizemos as adequações necessárias, né, num parâmetro geral, as refeições são boas, atendem grande parte nutricional, só essas adequações que nós fizemos e continuamos fazendo, né, até hoje. E nós também fizemos algumas propostas para monitorar a ingestão desses alimentos, porque, como a professora mencionou, a gente se deparou com um quadro de muitos desnutridos e a gente ficava se questionando se a refeição deles é boa, então por que eles estão desnutridos? Aí nós também fizemos algumas rodas de conversa com os cuidadores para saber conhecer um pouquinho mais também dos idosos e fizemos uma capacitação com eles. Professora Renata, se quiser complementar? Que a gente quer agora estender essa capacitação, e uma capacitação multiprofissional, e quer estender que ela fique como um curso virtual, né? Mas quer estender para outras entidades, para outras ILPIs, e deixar disponível, mesmo conhecendo os problemas básicos dessas ILPIs. Sim. Bom, aqui foram alguns métodos que nós utilizamos para poder fazer a avaliação nutricional neles, IMC, essa mini avaliação nutricional que a professora está circulando ali. Pode falar se quiser. É para idosos, é isso que a gente precisa conhecer. Que eu falei, a gente tem essa avaliação nutricional na universidade, mas nem sempre a gente tem as atividades específicas para essa população que cresce em tamanho e em preocupação social. Aqui alguns resultados, né, de alto grau de desnutrição, como você falou, ou de risco nutricional, isso é importante, não precisa chegar na desnutrição. Vou passar aqui, tá, por causa do horário, tá, Esme?
Tudo bem. Agora você quem elaborou e modificou. Sim. Tendo em vista esse cenário de que eles não comiam muito o que era oferecido, e às vezes essa falta de apetite que eles tinham um dia ou outro, aí eu formulei uma espécie de uma avaliação para ver como é que eles estão se alimentando durante o dia, se, por exemplo, eles comeram bem no café da manhã, mas no almoço já não tanto, e no jantar, isso é muito bom, porque a gente pode ver melhor como que está o quadro de saúde dele, se tem alguma coisa que pode estar atrapalhando essa não ingestão dos alimentos. E propor, a partir daí, algumas, né, medidas para aquele idoso especificamente. Sim, e aqui nós também, eu fiz a pesagem, né, dos alimentos que eram oferecidos, e eu não tirei a foto do resto, mas a gente teve um grande número de desperdício de alimento, e isso meio que pode linkar, né, com os nossos resultados da minha avaliação nutricional. Perfeito. São algumas fotos da oficina culinária que a gente fez com os cozinheiros. Eu não participei muito, assim, ativamente, eu só acompanhei mesmo. E a gente contou com as alunas do 5º ano, que elas estavam em época de estágio e já foram lá e deram essa ajuda pra gente. Sim. Aí aqui é uma foto de proposta de cardápio que a gente fez para eles. Né? Uhum. Então, essa organização que era o principal que eles queriam e foi feito também, né? Sim. E é isso, gente. Queria agradecer por essa oportunidade de a gente estar apresentando o nosso projeto, que esse ano a gente teve a possibilidade de aumentar, né, a quantidade de alunos para agregar mais ao trabalho. E eu queria deixar aqui a minha fala de experiência como aluna que está um pouco mais de um ano no projeto, de que é muito legal essa oportunidade que eu tive, porque aborda por exemplo, esse público que a gente não tem muito contato na faculdade, né? Essa fase da vida claro que a gente vê, mas a gente não tem muito contato, e é muito bacana ter isso efetivamente. E também acho importante para a gente entender a realidade e as demandas que essa população traz para a gente, né? Porque a gente tem que, como a professora falou, tá aumentando a expectativa de vida, o intuito é aumentar, então a gente tem que buscar conhecimento para poder investir nesse público, e até porque hoje a gente está aqui investindo neles e amanhã podemos ser os investidos, né? Então, eu fico muito feliz em poder participar do projeto e dar esse respaldo para a sociedade de alguma forma, né? Muito bom. Então, agradeço, Yasmin, Vitória, sua participação inicial. E é muito bom você falando assim, que realmente não é para qualquer um, né? A gente faz alguns eventos falando de envelhecimento, a gente fala que não é para qualquer um. E trabalhar também com essa população também não é para qualquer um. Com certeza. Não é fácil, mas é muito gostoso. É um papel mesmo, tá? Obrigado, gente. Obrigada, Yasmin. Obrigada. Ana, Cíntia e demais. E a gente fica aberto para qualquer comentário e convite também, tá? O convite, eu falei que a gente tem ainda algumas atividades, inclusive uma participação na forma de bolsista, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Renata, Yasmin, Vitória. Acho que nós tivemos, né, 3 projetos bem diferentes e interessantes, mostrando possibilidades que existem, né, faixas etárias diferentes, locais diferentes, objetivos, propostas. Então, assim, só para a gente ter uma pequena amostra, né, do que é possível propor a diferentes cursos do Instituto, com objetos de estudo diferentes, e que aí vão gerar propostas diferentes, mas todas contribuindo, né, para aquela ideia que o Luiz colocou de transformação da realidade.
Então, eu agradeço a todo mundo que apresentou, né, que se manteve aqui. Algumas pessoas precisaram sair, infelizmente eu não fui acompanhando o chat, mas eu vi que agora, né, algumas pessoas precisaram sair. Mas a gente já está propondo estender uns 10, 15 minutinhos para poder conversar um pouco. Então, a palavra está aberta, né, para vocês conversarem com os coordenadores, com o professor Luiz Fernando, com os estudantes que são bolsistas ou que são voluntários. Tirem as dúvidas, conversem. Vamos conversar um pouco agora sobre os projetos, né? Está aberta a palavra para quem quiser. Só queria lembrar vocês, se vocês não fizeram inscrição ainda na atividade, tá aqui do lado, eu coloquei no chat, e por favor, antes de saírem, avaliem a atividade, pra gente saber se vocês gostaram ou não, tá? Obrigada. Aí eu pedi aqui do lado, até a Renata já colocou, que os projetos coloquem o contato, assim os alunos podem contatá-los se eles tiverem interesse em participar. Obrigada. Se alguém quiser colocar a questão pelo chat também, pode colocar aqui. Gente, o silêncio eu não aguento, hein? Luiz, não sei se você quer completar, quer fazer algum comentário mais geral. Oi, Luciana, pessoal, né, eu acho que eu não tenho nenhuma colocação, né, de fato, só corrigindo mesmo, né, o termo, né, cursinho pré-universitário, né, e como o próprio projeto da professora Renata mostra que nosso público não é exclusivamente de idade escolar, né, então, do grupo da melhor idade, projeto fundamental. Eu já visitei o asilo, Padre Euclides, realmente transformador, eu recomendo, qualquer pessoa, seja via projeto de extensão ou como voluntariado, eu acho que é uma experiência transformadora. Né? Em relação ao cursinho, o crescimento, né, da procura é muito grande, né, como já foi colocado, e realmente faz toda a diferença. E esse trabalho da professora Valéria, né, que vem ganhando corpo, né, começou com um curso, se eu não me engano, né, Valéria, lá atrás, e agora se transformou num projeto, mostrando que, de fato, são ações bastante assertivas, né. É uma oportunidade enorme aos nossos colegas, que os nossos colegas estão, de fato, trabalhando e comprometidos com isso. E uma oportunidade gigantesca para os nossos estudantes de participarem, de também permitirem que esse diálogo com a realidade social faça parte da sua formação enquanto aluno, enquanto estudante aqui no Instituto de Ciências. Acho que só vou ler duas mensagens aqui no chat, da Isabela Guimarães. Eu não tenho dúvidas, mas sim elogios. O tema abordado foi de extrema importância e orienta a nós a como procurar esses projetos e, principalmente, como eles podem agregar na nossa formação. Muitas vezes, nós nem sabemos que eles existem. E, para mim, especialmente, foi muito bom. Parabéns aos envolvidos. E a Amanda dos Reis Faria também colocou, nossa, a parte do cursinho, Vários Corações, eu acho isso que vocês fazem muito lindo. Fiz cursinho também e posso dizer que boa parte da minha formação pessoal se deve aos meus professores. Parabéns mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum relato? Pode ser também. Mais alguém aqui do grupo faz parte de projeto de extensão?
Não, na verdade, muitos desses eu também não conhecia, assim, porque normalmente a primeira ideia que me veio à cabeça dos projetos era uma coisa um pouco diferente, sabe? A questão do NEPs, as ligas e tal. Então, tem muita coisa, assim, muita coisa que eu confesso que eu nem sabia também. Muito bacana, muito bacana. Acho que a gente pode, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente podia encerrar, né, Lu? Queria só, porque eu não fiz isso no começo, agradecer ao professor Fernando. Fazer o encerramento, então? Acho que você começou, você continua o encerramento? Não, eu vou fazer a minha parte, aí você termina, porque eu não pode encerrar. Agradecer ao professor Luiz Fernando, a Valéria, o Paulo, a Renata, a Jennifer, o Matheus, a Vitória e a Yasmin, pela participação. Eu acho que, como os alunos colocaram aqui, eu acho que muita gente não conhece os projetos, né? Então, eu acho importante essa divulgação. A gente não teve tempo de falar também com os primeiranistas sobre os projetos, né? Foi falado um pouquinho lá na recepção, mas não deu continuidade, então perdeu esse contato. Então, é muito importante aí essa participação de vocês. Obrigada, gente. Bom, só que também queria agradecer a participação de todo mundo, reforçar, né, para os estudantes a importância do envolvimento com os projetos de extensão. Assim, há vários projetos, é importante conhecer esses vários projetos. Às vezes a gente acha que, né, é só uma ação isolada, mas não é, ela está articulada à pesquisa, ela está articulada à sua formação, algumas disciplinas. Então, o projeto de extensão, na verdade, consegue integrar, né, as funções todas da universidade. E, às vezes, o aluno passa o curso inteiro sem nem conhecer, nem saber que existe. A gente não dá conta de fazer divulgação o tempo todo de tudo, né? Acho que cabe também a cada um ir buscando, e conversando, e conhecendo, né? Então, fica a recomendação de que não só vocês busquem, mas que vocês orientem os outros alunos também, né? A buscarem esse conhecimento sobre os projetos de extensão e se envolvam, né? Ano a ano, como o Luiz falou, eles são aprovados, alguns continuam, outros mudam, aparecem novos projetos, né? Então, assim, fiquem atentos, todo ano tem projetos, muitos projetos, bons projetos, diferentes projetos, né? Então, participem. Eu acho que quem participa sabe o diferencial que é, né? E é isso, eu agradeço a participação de todo mundo. A gente pode repetir mais para frente, trazer outros projetos, né, Cíntia? Divulgar outros. A intenção é que vocês se envolvam mesmo, né? Conheçam e se envolvam, né? Obrigada a todos, Luiz, os coordenadores, os estudantes que participam dos projetos, os alunos do Movai, e aqueles que estiveram com a gente agora, nesse período. Acho que a gente pode abrir para quem quiser falar esse encerramento também, né, Lu, os participantes? Sim. Por favor, podem abrir o microfone e falar, por favor. Bom, eu agradeço a paciência de todos em participar. É uma pena o cursinho não estar com atividades presenciais. O que o Matheus falou, muitos de vocês chegam, né? Ele falou, e assumem o papel de tutor no cursinho, fica com aquele medo de assumir a sala de aula, a primeira vez diante dos alunos, como é que eu faço? Tem uma série de problemas a serem resolvidos em relação à conduta de vocês enquanto tutores no cursinho, a questão de planejamento e organização das aulas, gestão do tempo. Eu acho que tudo contribui para o amadurecimento de vocês ao longo do curso de graduação, independente de qual curso que seja, né? O cursinho recebe alunos de todos os cursos aí do IB, dos 4 cursos da Nutri, da Biomed, da licenciatura em Ciências Biológicas, do bacharelado.
e da física médica, e os alunos têm relatado essa questão do crescimento pessoal, a formação de vocês para toda a vida. Vale ressaltar também que alguns alunos que foram alunos do cursinho Athena ingressaram no vestibular, vieram cursar os cursos aqui do IB, passaram, posteriormente eram alunos, passaram a ser tutores no cursinho, hoje são alunos de curso de pós-graduação no próprio IB. Então, assim, para a gente é só uma felicidade saber que o cursinho tem dado frutos nesse sentido. Acho que a tamanha importância desse projeto social, acho que é difícil medir, né? E não é só uma questão de preparar um aluno para passar numa prova, né? Muitos alunos têm se preparado em relação à aquisição de conhecimentos que têm possibilitado o acesso em concursos públicos, por exemplo, que não é só a questão de exame vestibular, de ingressar no ensino superior, apesar de isso ser um foco do cursinho Athena. Era isso, obrigado, gente, fico à disposição. Até mais. Agora foi. Para agradecer a oportunidade que vocês deram para a gente participar, para a gente poder falar sobre os projetos, porque muitas vezes eu acho que os alunos, pelo menos eu não me dei muito bem com a hora da pesquisa, achei que não me encontrei, mas aí o projeto de extensão dá essa oportunidade também. Obrigada. Eu queria agradecer também, deixar aberto o pessoal que queira trabalhar com a gente, e eu levantar um aspecto também, que desde 2000 e alguma coisa, né, que a gente não fala muito, a gente trabalha tem apresentado trabalhos, projetos de extensão e outras ações extensionistas. E muitas das ações, no início, partiam também de estudantes, de alunos. Então, toda essa problemática social também muitas vezes vem de vocês, alunos. Então, conversem, muitas vezes o professor, ele abarca essa problemática, tá? Então, acho que é bem bacana também quando vem essa problemática, existe essa iniciativa e a gente vai crescendo e colaborando aí, como for, tanto com vocês como com a comunidade, tá? Então, e é bem gratificante, como em diferentes situações, como todo mundo levantou, tá? Muito obrigada, Lu, Fernando, Cíntia. Bom, então acho que podemos encerrar, né? E já fica o convite para o nosso próximo encontro. A gente sempre coloca o tema para seleção, né? A extensão foi uma seleção nossa, né? Mas a gente tem colocado temas para que os alunos escolham e a gente possa trazer na semana seguinte. Então já fica o convite para que todos participem na semana que vem, né? A gente vai divulgar. E, mais uma vez, o nosso agradecimento, enquanto Projeto Movai, né, a todos que participaram. Uma boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Não vemos a hora de tê-los conosco novamente. Um abração. Valeu pela presença de todo mundo. Obrigadão, foi muito bom. Tchau, um abraço. Se cuidem. Tchau. Tchau, gente. Pessoal, se as pessoas do Movai puderem ficar uns 10 minutinhos, eu gostaria de conversar com vocês. Só 10 minutos, prometo. Lu, eu vou escrever no grupo porque tem um pessoal que eu acho que já saiu. Ah, tá bom. Eu sei que está todo mundo cansado, mas é rapidinho, tá? Nossa, achei que teve bastante gente hoje, né? Foi tão corridinho, mas parece que deu certo. Então, eu só queria conversar com vocês para que não ficasse corrido de novo, né? Assim, tinha uma outra ideia que era trazer ex-alunos, professores, para contarem a história do IB, mas eu não sei se a gente continua na semana que vem, acho que a gente podia voltar para os nossos temas, o que vocês acham? Né? Depois a gente volta para o IB de novo,
senão pode espantar um pouco as pessoas. Eu pensei que a gente podia ir intercalando, assim, né? Porque daí eu acho que vai modificando, não sei. O que vocês acham? Eu concordo com a senhora, professora Cintia. Eu acho que é interessante ficar intercalando, porque daí assim não fica tanto uma coisa de distração e também uma coisa para tentar introduzir eles ainda mais ao IB. Sim? Isso. Então, aí a gente já podia pensar 3 temas, né, para colocar para votação para a semana que vem. O que vocês acham? Então, professora, eu tenho uma amiga, eu falei da live dela outro dia, ela é formada na Unesp, ela se formou agora em psicologia, ela é formada pela UFSCar em sociologia, e eu conversei com ela super se disponibilizou, então, a estar participando também, só que a gente não conseguiu pensar, assim, um tema, mas, assim, ela é formada em ciências sociais e em psicologia, então a gente estava pensando em alguma coisa que fosse interessante para trazer e que também fosse uma coisa que ela pudesse falar com propriedade, né? Tem algum tema que... porque formado em psicologia com sociologia